Logo no comecinho de One Piece, tem um duelo que, olha, ele praticamente estabelece um conflito de ideais que vai ecoar por toda a saga. Então vamos mergulhar fundo nesse momento que define um dos personagens mais icônicos da série e o código pelo qual ele vive. E tudo, no fim das contas, se resume a essa pergunta: o que é que define um verdadeiro guerreiro? É a vitória a qualquer custo ou é a honra na batalha? Essa é a questão central do confronto que a gente vai explorar agora. A nossa história começa bem no meio do caos, com os chapéus de palha num contra-ataque. Só que a resposta dos piratas do Bug é, digamos, tudo menos convencional. Estamos prestes a ver o que é a defesa de um verdadeiro covarde. A Nami, sempre muito astuta, consegue virar o canhão inimigo contra eles mesmos. E lá vai uma bola de canhão voando direto para o navio dos piratas do Bug, prometendo uma destruição daquelas. O impacto parece inevitável. Mas apesar de uma explosão gigantesca, o Bug e o imediato dele simplesmente saem da fumaça inteirinhos, sem um arranhão. Como isso é possível? A surpresa no rosto do Luffy e da Nami é total. E a resposta para essa sobrevivência é, para dizer o mínimo, chocante. E aqui está o responsável pela crueldade, Bug, o palhaço. Não se engane pela aparência cômica. Por trás dela existe um capitão que lidera com puro egoísmo, com medo, com manipulação, nada de respeito. Um cara que valoriza a própria vida acima de qualquer outra coisa. Então, como eles sobreviveram? A resposta é bem sombria. Eles usaram os próprios tripulantes como escudos humanos. E veja bem, isso nem é uma tática. É a mais pura demonstração da total falta de lealdade que define os piratas do Bug. Para eles, a tripulação é simplesmente descartável. E no meio de toda essa covardia, um segredo sobre as habilidades, digamos, peculiares do Luffy quase vem à tona. E isso muda o foco da batalha por um instante. O Moji, um dos oficiais do Bug, recupera a consciência por um segundo e tenta desesperadamente avisar o capitão dele sobre o poder do Luffy. Ele grita, Gomu Gomu no! Mas a revelação é interrompida da forma mais brutal possível. Para quem não lembra, Gomu Gomu no Mi é o nome de uma Akuma no Mi, a famosa fruta do diabo. Elas dão uns poderes incríveis, mas roubam a capacidade de nadar. É um preço altíssimo e até irônico nesse mundo gigantesco de piratas, né? Antes que o Moji consiga terminar a frase, ele é nocauteado de novo, primeiro pelo Bug e depois pelo próprio Luffy. O segredo continua seguro por enquanto, mas a ameaça de ser revelado agora paira no ar, e a tensão só aumenta. Com essa pequena trama em pausa, o palco está pronto para o evento principal. Um novo desafiante avança para atacar o Luffy, mas ele é interceptado por uma figura muito determinada. Chegou a hora do duelo de espadas. O adversário é o Kabage, o acrobata. Com esse cabelo lilás e lutando em cima de um monociclo, ele mistura acrobacias com esgrima, o estilo dele é traiçoeiro, é sarcástico, ou seja, reflete perfeitamente a filosofia da tripulação dele. E quem o enfrenta? Ninguém menos que Roronoa Zoro. Com 19 anos, a presença dele já é imponente, mesmo ele estando gravemente ferido por causa de um confronto anterior com o próprio Bug. E ainda assim, ele não pensa duas vezes antes de proteger seu capitão. E o duelo começa. Mas isso aqui é muito mais do que uma simples luta de espadas. É um confronto direto de filosofias opostas sobre o que realmente significa ser um guerreiro. Essa tabela aqui mostra o contraste de uma forma gritante. De um lado, a estratégia do Kabage, truques, distrações e a exploração sem dó da ferida do Zoro. Do outro, o código do Zoro, combate direto, cara a cara e a busca por uma luta justa, mesmo estando em total desvantagem. O Kabage explora cruelmente a fraqueza do Zoro, achando que a vitória já está no papo. Mas a resposta do Zoro a essa tática desonrosa é o que transforma esse duelo num momento lendário. Ele decide pagar o preço pela igualdade. Kabage não dá um segundo de trégua, mirando cada ataque bem no fermento do Zoro. Com aquele monociclo dele, ele desfere golpes rápidos, traiçoeiros, levando o espadachim ao limite da dor. A desvantagem do Zoro é clara, é agonizante. E isso nos leva ao dilema central do Zoro. Como é que se luta com honra contra um oponente que se recusa a fazer o mesmo? Como pode existir uma batalha justa contra um covarde que só ataca onde já está doendo? A resposta do Zoro é de cair o queixo. Num ato de pura determinação, ele aprofunda o próprio ferimento com a espada, basicamente decorando o fim da vantagem injusta do Kabage. Com a própria força de vontade, ele nivela o campo de batalha, na marra.
E esse ato de autossacrifício muda completamente a dinâmica da luta. A vantagem agora deixa de ser física e passa a ser psicológica, espiritual. A maré, meus amigos, começa a virar. A vantagem inicial do Cabaji, que era toda baseada em explorar a ferida, era grande. Mas depois do que o Zoro fez, a resolução e a força de vontade dele disparam, superando completamente a estratégia traiçoeira do oponente. A partir daqui, Zoro domina a luta. Com o Zoro no controle, a gente encerra essa análise. Ele prova que o seu código de honra é, na verdade, a sua maior força. Mas fica a pergunta: num mundo cheio de inimigos sem regra nenhuma, esse código de honra é uma arma ou uma fraqueza fatal? A resposta para isso? Bom, só o futuro dirá.